De volta com o Direto do Plenário, já com imagens e o início da segunda parte da sessão desta quinta-feira. Bem, então, vamos... Tá bem. Tendo em conta o quórum e, enfim, a matéria a ser julgada, nós vamos fazer uma seleção dos processos que estão pautados. Pela ordem, nós temos aqui um RE de relatoria do ministro Fux, na verdade são embargos declaratórios, e na sequência vamos chamar um agravo regimental numa ACO de relatoria do ministro Teori Zavascki. Então, agora... Não? Perdão, na sequência, vamos tentar observar a sequência de relatoria do ministro Marco Aurélio, vamos chamar um agravo regimental na reclamação 8.909, que procede de Minas Gerais. O agravante é a Fundação João Pinheiro e o agravado Ana Ferreira. Aqui é um voto vista, não é? É um voto vista? Após os votos dos ministros Marco Aurélio, relator, e Rosa Weber, negando o provimento ao agravo, pediu vista o ministro Luiz Fux. Ausentes, ministros tais e tais. Ministro Luiz Fux, Vossa Excelência, está com a palavra. Esse aqui. Agravo regimental na reclamação 8.909 de Minas Gerais, não é? Isto. Senhor presidente, aqui uma reclamação constitucional ajuizada pela Fundação João Pinheiro contra a decisão proferida pela Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas por suposta afronta àquela questão da competência da Justiça do Trabalho. Há um trecho aqui, exatamente, que retrata aquilo que eu estou contemplando e, a forciore, acompanhando o ministro relator. Dito em termos mais claros, digo eu, tratando-se de demanda em que o servidor postule o reconhecimento de verbos ou vantagens decorrentes de contrato individual de trabalho firmado com a entidade de administração pública em momento anterior ao advento da transformação do regime jurídico estatutário, atribui-se a competência à Justiça do Trabalho. Então, eu estou acompanhando o relator nesse entendimento, que é o entendimento da Corte, no sentido também de negar provimento ao agravo regimental. Este é o caso da 3395, não é isso? De aplicação da lei, da decisão na 3395. Exatamente. Esse é o caso de... em que a Justiça Comum, a Fundação João Pinheiro, é uma fundação que compõe a administração pública. Isto. Então, há uma divergência no tribunal entre aqueles que, à maneira do ministro Marco Aurélio e da ministra Rosa, entendem que, como a demanda foi feita sobre servidores, que aqui é de uma fundação autárquica, sim, porém, como foi feito pedido na área trabalhista, foi para a Justiça do Trabalho. Nós temos uma posição divergente, não é? Pois não. Só essa peculiaridade apontada pelo ministro Luiz Fux. Ele tinha sido contratado como pelo regime seletista. Porque não era, porque não havia então, porque antes do regime único, né? Antes do regime jurídico único. Eram contratados por isso. Pois não. O ministro, eu não explorei esse aspecto, porque eu adoto a competência linear da Justiça do Trabalho. Mas o ministro Luiz Fux apontou que o conflito de interesse diz respeito ao período anterior ao regime dito estatutário, quando ele realmente foi contratado pela CLT como empregado, né? Por isso é que foi isso que eu acompanhei. É mais um argumento. Ministra Carmen, eu tenho... inclusive é de Minas Gerais, jurídica da fundação. Eu tenho. Eu não sei se o vínculo, apesar de ser seletista, se é um vínculo ela é uma administrativa. administração, tanto que a Fundação João Pinheiro é do Estado, os servidores são considerados servidores no sentido amplo genérico, da palavra, né? Submetem a concurso público, tudo igual. E, por isso mesmo, a meu ver aqui, com as vênias, evidentemente, do ministro relator, e já antecipando e pedindo vênia ao ministro Toffoli,
que me antecipa no julgamento, é que eu acho que também aqui se aplicaria, porque a fundação autárquica é que é parte, no caso, com os seus empregados. E também porque a norma anterior, na redação originária, na norma originária da Constituição de 88, ela falava servidores ou empregados, porque ela abrangia as da administração pública. Por isso é que eu, neste caso, vou ficar bem assim. Ministro Teori, como vota? Presidente, eu penso que esse caso é diferente esse é especial. É diferente, né? O que se colocou aqui, que o ministro Marco Aurélio tem votado vencido, eu até acho que o ministro Marco Aurélio tem razão, eu tenho ressaltado no ponto de vista para acompanhar o plenário, é naqueles casos de contrato temporário em que se alega que aquele contrato tem natureza trabalhista e pede dissídios trabalhistas. Então, tem uma dúvida sobre a natureza do contrato. Mas aqui, pelo que eu estou entendendo, a situação é diferente. Não há nenhuma dúvida de que o período reclamado aqui era seletista. É seletista. Sempre foi da Justiça do Trabalho a competência. Sempre foi da Justiça do Trabalho. A competência na época anterior ao regime jurídico único, quando o regime fosse seletista, que é o caso. Então, eu penso que aqui a situação é diferente, eu vou pedir vênia para acompanhar. O ministro Marco Aurélio, inclusive, não conheceu a declamação, vai ser agravo regimental. Agora, e o que é pior, quer dizer, nesse limite dessa interpretação divergente, tem uma pretensão que é super nociva ao empregado, que é, por incompetência absoluta, anular tudo aqui, né? Então, ainda tem isso, né? Se nós declararmos a incompetência absoluta, essa seria a consequência, mas a tese jurídica, no meu modo de ver, é essa que não destoa da tese dessa DI 3395. Pois não. Ministro Teori, ministro Toffoli? Eu vou pedir vista, senhor presidente. Vai pedir vista, né? Pois não. A situação é complexa, porque realmente há uma situação anterior em que o regime não era único. Depois nós, o plenário aqui, por uma falha na aprovação deste regime único, é que alteramos o entendimento. Mas a verdade é que eu também fiquei na dúvida, o ministro Toffoli certamente vai esclarecer, se a relação é uma relação de natureza administrativa ou é puramente trabalhista. Eu vou proclamar o resultado parcial, que é o seguinte: após o voto do ministro relator que negava provimento, o que foi seguido pela ministra Rosa Weber, proferiram o voto no mesmo sentido, negando provimento, o ministro Luiz Fux e o ministro Teori Zavascki. Na sequência, pediu vista o ministro Toffoli. Ministra Camelucci, Vossa Excelência quer que já consigna o seu voto? Se for o caso, até que Vossa Excelência já proferiu. E a ministra Camelucci abriu a divergência, antes mesmo da vista, negando, dando provimento ao agravo. Aguardo os demais. Chama a julgamento os embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo 694. É meu também. Vossa Excelência é o relator. Senhor presidente, aqui a hipótese é simples, é que foi submetido à repercussão geral um ARE, e aí depois julgamos o recurso extraordinário. O recorrente é adepto à corrente sustentada pelo ministro Marco Aurélio. Primeiro o agravo, para depois julgar o RE. Então, ele pede que se esclareça nos embargos de declaração e faça constar que o agravo foi conhecido e provido para negar provimento ao recurso extraordinário. Ele adota o entendimento do ministro Marco Aurélio. Acho que tem que se pronunciar sobre o agravo e sobre o recurso extraordinário. Como nós julgamos direto o RE na repercussão geral, só estou acolhendo os embargos de declaração para dizer que o agravo foi conhecido e provido e, no ato contínuo, julgamos o recurso extraordinário e negamos provimento ao RE. Pois não. Quer dizer, vocês estão todos de acordo? Nos termos do voto do relator. Hoje eu penso até que já está suplantada a matéria, né, para inserir-se apenas o recurso extraordinário no plenário virtual. O próprio ministro já reconheceu que assim deve ser, porque a repercussão geral é inerente a esse recurso, ao extraordinário. Eu acompanho. Então, embargos acolhidos nos termos do voto do relator, que é a acolhido para prestar esclarecimento. Pois não, acolhido para prestar esclarecimento nos termos do voto do relator.
Todos de acordo, então? Decisão unânime. Chama a julgamento os embargos declaratórios no recurso extraordinário 376-440, relator ministro Dias Toffoli, procedência é o Distrito Federal. Aqui há uma intercorrência que é a seguinte: após o voto do ministro Dias Toffoli, convertendo os embargos de declaração em agravo regimental e a este negando provimento, e o voto do ministro Marco Aurélio divergindo do relator quanto à conversão e dando provimento ao agravo, portanto, o ministro Marco Aurélio divergiu duplamente, tanto quanto à conversão, assim como quanto ao provimento do agravo. O relator negava e o ministro Marco Aurélio dava provimento. Em seguida, pediu vista o ministro Teori Zavascki, que está com a palavra. Presidente, base de declaração, o posto pelo Distrito Federal quanto à decisão do ministro Dias Toffoli, que, com fundamento no artigo 557, parágrafo 1º-A do Código de Processo Civil, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital 2583/2000, cuja compatibilidade com a Lei Orgânica do Distrito Federal havia sido reconhecida na origem pelo Tribunal de Justiça Local. É uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta originalmente perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que foi julgada improcedente. Subindo em recurso extraordinário, o ministro Dias Toffoli, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso para declarar a inconstitucionalidade. O que se alega é que não poderia haver a invalidação da referida lei mediante pronunciamento monocrático. E, por isso, o recorrente manifestou pretensão infringente nos embargos, questionando a legitimidade formal da decisão do relator, à luz da cláusula da reserva de plenário, veiculada no artigo 97 da Constituição. O ministro relator apresentou o voto propondo conversão dos embargos em agravo regimental e concluindo pelo desprovimento, por entender que a existência de jurisprudência dominante na Corte em sentido contrário ao que decidido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal autorizaria o provimento monocrático do recurso extraordinário em questão. O ministro Marco Aurélio, como foi referido, divergiu. Considerou Sua Excelência que somente por votos convergentes da maioria absoluta do Supremo é que se pode declarar a inconstitucionalidade de atos normativos. Por isso eu pedi vista. Eu pedi vista e faço aqui uma retrospectiva a respeito da jurisprudência do Tribunal sobre a natureza do recurso extraordinário em ação direta proposta perante um Tribunal de Justiça. Eu digo que, desde o julgamento da reclamação 383, ministro Moreira Alves, a jurisprudência do Supremo Federal passou a admitir a interposição do recurso extraordinário, contra a qual o Tribunal de Justiça proferiu no exercício da competência prevista no artigo 125, parágrafo 2º, fiscalização abstrata e condicionalidade de normas estaduais, distritais e municipais. Embora o recurso extraordinário represente, em regra, um meio de impugnação típico de processos subjetivos, a necessidade de garantir a plenitude e autoridade da jurisdição constitucional do Supremo em todo o território nacional conduziu ao reconhecimento dessa especial hipótese de seu cabimento, sempre que em ação de controle concentrado, o acordo do tribunal local fizer juízo sobre a compatibilidade ou não de determinada lei ou ato normativo estadual ou municipal com dispositivos da Constituição Federal de reprodução obrigatória nas cartas estaduais. Em casos tais, a admissibilidade do recurso extraordinário não compromete a natureza objetiva do processo de controle de constitucionalidade. Pelo contrário, o processo mantém preservadas as suas características originais, até porque não está em causa qualquer litígio em torno de interesses subjetivos antagônicos, mas tão somente o juízo a respeito da validade, em abstrato, de determinado preceito normativo. Apoiado nesse fundamento, o Supremo assentou que a decisão tomada em recurso extraordinário interposto em ação direta de inconstitucionalidade estadual
possui todos os efeitos inerentes ao processo objetivo, razão pela qual a decisão nele tomada tem eficácia contra todos, independentemente da resolução do Senado, previsto no artigo 52(10) da Constituição. Cito precedentes. Também por se tratar de processo objetivo, a Suprema Corte recusou, em casos tais, o cabimento de pedido de suspensão liminar, cito precedentes. É sob essa perspectiva de se estar presente a processo de natureza objetiva que deve ser considerado o regime de julgamento do recurso extraordinário, notadamente no que diz respeito à autorização conferida ao relator para decidi-lo monocraticamente, nos casos do artigo 557, parágrafo 1º-A do CPC. A natureza objetiva de que se revestem esses recursos extraordinários acaba por atrair, no que couber, o regime decisório descritos nas leis 9868 e 9882, que disciplinam o procedimento de julgamento das ações de fiscalização abstratas de constitucionalidade. E segundo as normas constantes dos artigos 10, 11, 22, 23 e 28, da Lei 9868 e 5º e 8º da Lei 9882, somente o plenário do Supremo Federal, por maioria absoluta, como previsto no artigo 97 da Constituição, possui autoridade para declarar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos federais, estaduais e municipais. Assim, em princípio, não se mostra viável julgamentos monocráticos, declarando a inconstitucionalidade de preceitos normativos. Todavia, conforme demonstrado na decisão agravada, em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade, competência originária do Tribunal de Justiça, a jurisprudência do Supremo tem admitido que o correspondente recurso extraordinário pode ser decidido por decisão monocrática do relator, nas hipóteses em que a questão constitucional, objeto do recurso, já tenha sido apreciada pela Corte Suprema em caso semelhante. O procedimento se justifica pelas mesmas razões que sustentam a dispensa da reserva de plenário, dada a hipóteses análogas pelo parágrafo único do artigo 481 do CPC, invocável por analogia. Convém registrar que, mesmo quando isso ocorrer, a submissão do julgamento ao plenário não fica excluída, podendo ser provocada mediante recurso interno, como ocorreu, aliás, no presente caso, hipótese que o princípio da reserva de plenário será concretizado em sua máxima extensão. Ante o exposto, considerando que, quanto ao mérito, a decisão agravada está amparada em pacífica jurisprudência do Supremo, em casos análogos, acompanha o voto do ministro relator, conhecendo dos embargos de declaração do Distrito Federal como agravo regimental e lhe negando provimento. É o voto. Pois não. O ministro Teori acompanha o relator, portanto. Ministra Rosa. Da mesma forma, senhor presidente. Acompanho o relator. Pois não. Ministro Fux, também. Ministra Carme. Também, presidente. Também. Eu também peço vênia para acompanhar o relator. Proclamo o resultado. Por maioria, conheceram do recurso e negando-lhe provimento. Vencido o ministro Marco Aurélio, que ficou vencido na conversão e também no que diz respeito ao improvimento do recurso. Sua Excelência dava provimento. Esse é o resultado. Ministro Toffoli, dois avulsos de Vossa Excelência antes das listas. Embargos de declaração, mandado de injunção 6.338, Distrito Federal, embargante Jorge Pereira da Silva e embargado Presidente da República. Senhor presidente, vou fazer a leitura da emenda. Item 1. No regime próprio do servidor público, além dos servidores submetidos a condições especiais de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física, e dos portadores de deficiência, artigo 40, parágrafo 4º, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, à semelhança dos trabalhadores vinculados ao RGPS, parágrafo 1º do 201, o legislador constituinte optou por destacar os servidores públicos que exerçam atividades de risco, inciso 2 do parágrafo 4º do 40, tendo em vista a atividade policial. Atualmente, a atividade policial regulamentada pela Lei Complementar número 51 de 85.
2. No mandado de injunção, embora se faça alusão ao artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2, na verdade se pretende aplicar analogicamente a Lei 8.213 na regulamentação do direito de servidor público à aposentadoria em regime especial. À semelhança dos trabalhadores vinculados ao RGPS, artigo 201, parágrafo 1º, a previsão do 3 do parágrafo 4º do 40 alcança atividades sujeitas a agentes nocivos, prejudiciais à saúde ou à integridade física, recebendo seja adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade. Item 4. Não se discute, no caso, se a regulamentação do 57 da 8.213 compreende ou não atividade ou função do servidor público. A omissão perpetrada na peça autoral não resulta em provimento além do pedido formulado nos autos. O Supremo Tribunal Federal, em sede injuncional, não analisa elementos fáticos acerca do tempo de serviço ou da efetiva submissão do servidor aos agentes insalubres ou perigosos. Súmula vinculante 33, que viabiliza o exercício constitucionalmente previsto, devendo a autoridade administrativa apreciar a efetiva submissão do postulante a agentes insalubres ou perigosos, nos termos do 57 da 8.213, tornando supervenientemente destituído de objeto o mandamos. Por isso, eu estou negando provimento ao agravo. Consulta os pares, não há divergência. Eu recebo inicialmente eu recebo os embargos como agravo. Como agravo, o ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão e negando provimento ao agravo, portanto. Vossa Excelência continua com a palavra agora para proferir voto nos embargos de declaração no agravo regimental no mandado de injunção 2077, também do Distrito Federal, sendo embargante a União e embargados sindicatos trabalhadores do Poder Judiciário dos Estados do Pará e Amapá. Eu estou acolhendo os embargos para o fim de prestar esclarecimentos. Eu digo que, no regime próprio do servidor público, além dos servidores submetidos a condições especiais de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física e dos portadores de deficiência, à semelhança dos trabalhadores vinculados, o legislador optou por destacar os servidores que exerçam atividades de risco. No mandado de injunção, mais ou menos a mesma ementa do anterior, vou mais à frente. A ordem injuncional foi deferida aqui na espécie para 1. Reconhecer a mora legislativa da regulamentação do 40, parágrafo 4º, e 2. Viabilizar o exercício do direito constitucionalmente previsto, devendo a autoridade administrativa apreciar a efetiva submissão dos postulantes a agentes insalubres ou perigosos nos termos do 57 da 8.213. Não se determinou em momento nenhum se essa ou aquela atividade constitui fator de risco ou é insalubre para fins de aposentadoria em regime especial. Então, estou esclarecendo que não, na decisão não se estabeleceu esse juízo de valor e que compete aos juízos e aos tribunais, no âmbito de sua jurisdição, decidir controvérsias acerca do exercício do direito à aposentadoria em regime especial. Então, eu acolho para prestar esclarecimento, senhor presidente. Colegas estão de acordo? Então, acolheram os embargos para prestar esclarecimento nos termos do voto do relator. Pois não. Bem, agora não temos mais quórum para decidir as demais questões, são poucas apenas, nós precisamos de um quórum mais qualificado, porque a questão é muito substantiva e temos uma ausência no plenário, mas a pauta está esgotada. Vamos às listas, então. Lista número 1, da ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. São agravos regimentais em embargos de divergência, em agravo regimental, em RE e AI. Inexistência de divergência, que eu concluí, e estou negando provimento aos agravos. Consulta os pares. Não há divergência, negar provimento, votação unânime. Ministra Carmen, lista 2 de Vossa Excelência. São embargos de declaração em agravo regimental, em embargos de divergência, em agravo regimental, em agravo de instrumento. Eu não estou conhecendo dos embargos de declaração
e propondo que se determine baixa imediata dos autos à origem. Presidente, eu fico vencido quanto ao não conhecimento. A existência ou não do vício na decisão proferida, omissão, contradição, obscuridade, diz respeito ao mérito, não a pressuposto de recorribilidade do recurso. Por isso eu conheço e desprovejo, e fico vencido quanto à baixa imediata aqui dos autos, né? Porque estamos a enfrentar os primeiros declaratórios. Pois não. Então, nós temos a seguinte posição: a maioria do plenário não conhece dos embargos declaratórios, vencido o ministro Marco Aurélio, que entende que é caso de conhecimento e de improvimento. E no que tange a baixa imediata dos autos, também, por maioria, o voto da relatora prevalece, vencido o ministro Marco Aurélio no tocante a este ponto. Lista da presidência, lista número 1, são embargos de declaração e embargo de declaração em recurso extraordinário com agravo. E embargo de declaração em agravo regimental e em agravo de instrumento. Eu estou rejeitando os embargos e fixando multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, tendo em conta o seu caráter protelatório. No item 1 dessa minha lista, eu estou anotando o impedimento do ministro Teori Zavascki e do ministro Luiz Fux. Vossas Excelências certamente participaram do julgamento. Ministro, sem quórum no primeiro, né? Realmente ficamos. 1, 2, Então, na lista 1, está prejudicado, então. Cancela o pregão. Realmente. Como já se aventou aqui, acho que nós vamos ter que transferir o plenário para as turmas, não é, ministro Marco Aurélio? Lista 2 da presidência, aqui são agravo regimental em recurso extraordinário com agravo e agravo regimental em recurso extraordinário. Não estou conhecendo. Eu estou dizendo que é pacífico nesta corte, entendimento que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos. Não conhecemos, então, por unanimidade. Eu consulto os pares se há alguma matéria urgente, algo a ser votado na sessão de hoje. Então, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. E, portanto, fica por aqui esta edição do Direto do Plenário. A cobertura completa logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Plenárias no final de semana com os principais momentos da sessão desta quarta e de hoje, quinta-feira. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.